E aí, meus amigos, estamos começando mais um podcast hoje com o meu amigo Rafael na série Do Caos ao Controle Financeiro. O que que nós temos para hoje, Rafael? Hoje estamos aí já no terceiro episódio, né? Quem diria? Quem O diria? tempo passa rápido. 50%. É isso aí. E Tô, olhe lá, tô né? aprendendo de finanças, pelo menos a porcentagem eu acho que eu tô sabendo. É isso Rafa, aí. vou jogar a bola para você. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente fazer a chamada dos nossos apoiadores. Faça Perfeito. aí a chamada da sua convidada, se tiver algo aí que você queira pontuar antes. Show? Maravilha, Tá contigo aí. maravilha. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Obrigado por abrir as portas aí do Estúdio 144, esse lugar incrível aqui. Uma excelente qualidade de imagem, qualidade de som. Para quem. Daqui a pouco você vai fazer um merchan aí para as pessoas poderem estar aqui presentes. É, Hoje o assunto é polêmico, mas ele vai ajudar muita gente, com certeza. Então estamos no terceiro episódio da série Do Caos ao Controle Financeiro. Passamos já aí por alguns assuntos bem interessantes, falamos sobre organização, já falamos sobre finanças comportamentais e hoje nós vamos falar de dívidas. Como sair das dívidas, como que a pessoa se endivida, por que que o país está vivendo uma situação tão, é, vamos dizer assim, difícil, né, para a população. Então, já vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho com a minha convidada. Não esqueçam de anotar a palavra secreta, né, Guilherme? Já vamos para a terceira palavra secreta aí para formar a frase que vai entrar naquele sorteio. Que quem for sorteado vai ganhar uma consultoria totalmente gratuita comigo. Se for aqui de Resende, então vai ser presencial, beleza? Então agora eu vou apresentar nossa convidada, uma companheira de profissão. Ela tem mais de 25 anos de experiência na área. É um pouquinho diferente de mim. A base dela de clientes são autônomos e empreendedores. Eu vou apresentar para vocês aqui agora a Ana Lúcia. Seja bem-vinda. Obrigada, Rafa, pelo convite de estar aqui, poder, né, compartilhar essa experiência, um pouco do aprendizado, né, ao longo desses 25 anos. É É, muito bom de estar aqui. 25 anos é muito tempo de experiência, deve ter muitos assuntos aí. Eu acho que um podcast vai ser pouco, Guilherme. Muitas histórias. Eu acredito que sim. Bom, deixa eu aproveitar então, Rafa, que eu já entro na fala e deixo para É vocês. isso aí. Estamos aí com a nossa TV 144 sendo exposta aí durante o episódio. Já temos alguns apoiadores do projeto. Só fazer contato conosco via Instagram, WhatsApp, Facebook, se você tiver interesse de divulgar seu projeto. Tá? A gente está ali com o logo da Somax, a Somax Group, com o Eduardo Paiva aqui em Resende. A Somax é a maior assessoria de proteção de dados do país. Então a gente tem um peso com esse nome. Uhum. Você que movimenta dados aí dos seus clientes, CPF, endereços, telefones, faça contato com ele aí, que vai ser bacana você ter essa proteção dos seus dados. A gente tem também a doutora Bianca Rocha, que é enfermeira esteta, fazendo harmonizações aí com sutileza. Também é uma grande apoiadora do projeto desde o início. Tem consultório aqui em Resende e Volta Redonda. Só fazer contato, chora os descontos, fala que viu aqui no podcast que tá tudo certo. Beleza? Tá com vocês aí, Rafa. Obrigado, Guilherme. Ó, essa Valeu. questão de chorar um desconto Isso faz aí faz parte parte. do processo, né? Exatamente. O não você já tem, vai atrás da humilhação. É isso aí. Bom, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você chegou nessa profissão, que é tão bonita, né? É tão gostoso a gente poder ajudar as pessoas. É gratificante esse resultado. Mas não só por isso, mas por que que você gosta tanto de trabalhar com o sistema de educação financeira? Como que você trabalha hoje? Como que a gente te acha? Como que a gente conhece a Ana Lúcia? Bom, a minha história, sempre trabalhei com gestão financeira ao longo desses 25 anos. Sou formada em administração e eu falo que também em logística Uhum. empresarial. E hoje
ao longo desse, por estar trabalhando, né, em gestão financeira, eu pude perceber o quanto que é imprescindível você olhar seus números. E não olhar por olhar matematicamente, e sim estrategicamente. Então, às vezes, eu percebo, né, principalmente dos pequenos negócios, que por falta de conhecimento, eles não têm esse controle. E aí acontece, né, às vezes, na maioria das vezes, de quebrar a empresa por falta de controle, por falta de olhar estrategicamente. Então eu resolvi ajudar, de ser essa ponte, né, com todo o meu conhecimento que eu já tenho ao longo desses 25 anos, poder ajudá-los, né, Uhum. a sair desse caos financeiro. É isso aí. E aí então você se formou em administração e já logo foi trabalhar com gestão financeira? Sim, sim, já. Eu sou carioca, né? Aham, Já tem 17 anos que eu moro aqui em Resende, mas eu falo que já adotei a cidade aham. e sempre trabalhei em empresas, né, grandes na gestão financeira, gestão de orçamentos, onde eu pude ter muitos aprendizados. E ultimamente, nos últimos anos, tenho feito muitos cursos voltados para planejamento financeiro, Uhum. de autônomos, planejamento financeiro de pequenas empresas para poder atender a dor que eles têm, né? E resolver essa dor. Sim, sim. É, então a gente tem um caminho muito parecido. Eu também sou formado em administração, trabalhei muitos anos com finanças corporativas, mas eu me vi muito mais com as finanças pessoais. Tanto que eu estou terminando uma pós-graduação agora em planejamento familiar individual. Então é muito parecida a nossa trajetória. Óbvio que eu tenho pouco menos de experiência na área. Fiz uma transição de carreira aí tem menos de 3 anos, mas estamos aí como parceiros de profissão. Então vamos começar aqui realmente falar de alguns assuntos atuais. Não vou nem dizer que são polêmicos, porque qualquer assunto que a gente fala no Brasil é polêmico, né? Mas nas últimas semanas a gente tem visto é, alguns escândalos, por exemplo, do INSS, temos visto CPI das bets, vimos aí a última divulgação da Copom em relação à taxa Selic, passando chegando a quase 15%. É, vamos, assim, falar especificamente desses pontos para o lado da dívida, né? Começando pelas bets, né? O jogo do Tigrinho. O que você entende sobre esses jogos? O que está rolando nessa CPI? Não especificamente sobre a CPI, mas o que isso afeta com a saúde financeira dos brasileiros? Afeta bastante, né? A gente tem percebido isso. Até na própria CPI foi divulgado, né, que as pessoas estão deixando de comprar comida para poder fazer para jogar. O que eu falo muito sobre isso é o imediatismo, é querer ganhar fácil. Então, de você achar que você vai ganhar 1 milhão, 100 mil, né, de um dia para o outro. Não, não é esse o caminho. É, Você não consegue fazer isso. Então, até tem não só a parte dos jogos, mas às vezes a facilidade de investimento. Também é uma outra questão, né? Então, tudo que é fácil demais tem que é, desconfiar. tem que desconfiar. É, assim, é um problema muito sério, né? Eu diria que a base, porque muito além do que ter a CPI para investigar, né, esses casos, principalmente por conta, eu entendo que eles estão investigando a questão seguinte, ó, você vai ser recompensado se você trouxer tantos clientes que vão perder na minha casa de apostas. Mas eu acho que o negócio é bem mais a fundo. Porque quando a gente fala de educar o povo, é para o povo entender que esses jogos nasceram por um sistema vamos dizer assim, de lazer. Essa deveria ser a profundidade de uma brincadeira, né? E as pessoas acham que é um investimento, que vai enriquecer do dia para a noite. E o brasileiro tem a característica que você falou, de não pensar em longo prazo, tudo imediatismo. Ah, eu vou colocar aqui um dinheiro, vou apostar num time tal que vai fazer e eu vou ganhar dinheiro fácil. Então isso é muito prejudicial, né?
E é o comportamento, né? A emoção. Então, até as redes sociais mostram só o lado bom, É. né? O lado, a beleza, né? Que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, mas não é bem assim. E essa história de você, além da educação financeira, tem a parte comportamental, a parte emocional. Então, de você olhar para o outro e falar assim, o outro tem, olha lá, olha como é que ele conquistou fácil através desse caminho aqui. Então, Uhum. eu também posso, né? Então, mas sem a educação financeira, de você olhar, de você ter o conhecimento, que muitas vezes você não tem conhecimento, você procurar ajuda para poder saber se aquilo ali é real, né? Eu tenho um caso de uma pessoa, amiga, que ela foi num investimento que pagava 3% ao mês. Nossa, que Aí maravilha. é uma maravilha, esse Nossa. 3% ao mês, eu falei assim, não existe investimento que vai pagar 3% ao mês. Não, Uhum. não tem, não, tenho certeza absoluta que não tem. Bom, a pessoa acreditou e ela, durante 18 meses, ela teve o retorno. Quando chegou no 18º mês, Uhum. foi um investimento de R$ 200.000 que ela fez. E ela tinha todo mês lá os 3% Caramba. de retorno. Mas quando chegou no 18º mês, não tinha mais, não teve mais. Então, ela falou, eu não perdi tanto dinheiro. Você perdeu o rendimento, perdeu o dinheiro, mas tudo bem que você teve o retorno, né, ali durante 18 meses. Uhum. Mas cadê o dinheiro? O tempo que você poderia estar investindo num valor onde teria uma rentabilidade real. Exatamente. Segura, né? Você usando estudos. Muita gente me questiona, sem querer entrar lá na parte de investimentos, mas só para entender que a rentabilidade ela está muito linkada às estatísticas, estudos estatísticos, históricos. Quando a gente faz investimento, a gente estuda as empresas a fundo, entende realmente qual é o mercado que ela está inserida. É, eu não vou sair apostando um dinheiro. Por isso que quem aposta um dinheiro no Tigrinho, na Bet, Um investimento não é qualquer. investir, é apostar. Né? Investimento realmente seguro, ele tem a sua base de rentabilidade ali, de mais ou menos 1%, e olhe lá, ao mês. Né? É uma boa rentabilidade de 1%. Isso que as pessoas têm que entender. Passou disso, desconfie. Coisas fáceis vão facilmente embora. E na aposta, né, do Tigrinho, na aposta desses jogos da Bet, tem que a pessoa ganha, por um período ela vai ganhando. É o que Uhum. acontece. Igual, né, esse investimento. Ela vai ganhando e aí ela não consegue nem retirar, né, esse dinheiro que ela ganha. É. Não, olha que loucura, gente. Então, assim, se vocês vão apostar, vocês ganham ali 50 mil e não conseguem tirar, como? Então, assim, desconfiem. É um tema polêmico, daria pra gente fazer um podcast só sobre isso, mas fica o alerta já de cara, já no começo aqui do nosso bate-papo, para que as pessoas se conscientizem de que é uma brincadeira, não é uma fonte de renda. Fonte de renda é o seu trabalho, é a partir dali que você vai enriquecer, que você vai pagar as contas, você vai crescer, não é apostando esse dinheiro. Outro ponto que a gente está vendo é esse escândalo, né, que está abrindo uma investigação sobre o INSS. Eu sempre fui um defensor para que as pessoas criem uma renda passiva, de alguma forma planejem a sua aposentadoria e não fiquem somente dependentes do INSS. Sabemos que ele é importante, ele, né, não estou aqui dizendo, nossa, o INSS ele tem a sua importância, mas ele não pode ser o único. Com certeza, Rafa, porque eu até vivo essa experiência própria. Tá? Então, essa reforma que teve em 2019, e com certeza, gente, vai ter outras reformas que vão mudar isso. Então, essa reforma de 2019, eu não consegui me aposentar 2 anos depois. Então, agora ainda vou ter que esperar mais 3 aninhos agora. Já quase foram mais 7 anos que eu tive para me aposentar. Então, e vai ter outras reformas com outras reduções também de valores.
Então, depender somente do INSS, não. O máximo hoje que você consegue se aposentar está em torno de 7 mil, 8 mil reais, né? É, O valor. pela nova regra, acho que ninguém consegue se aposentar pelo teto. Ninguém. Ninguém consegue. Então já começa uma ilusão por aí. Ah, eu sempre contribuí, o final da minha vida eu sempre contribuí o máximo. Tá, mas provavelmente você não vai receber o teto. É bem difícil. Então, ficar dependente de algo que a gente sabe que cada vez mais deve postergar, porque a população está envelhecendo com mais qualidade. Então, as pessoas estão vivendo mais. Tanto que a quantidade de pessoas que hoje dependem do INSS é muito maior do que os anos anteriores. Outra realidade, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, quem banca, quem está aposentado hoje, somos nós, que pagamos o INSS. Aí, as pessoas tendo menos filhos, vão ter menos pessoas contribuindo. Como que vai chegar esse dinheiro para nós quando estivermos aposentados lá na frente? Então, é um planejamento que é preciso ser feito agora. Rafael, esse podcast não é sobre dívida? Você já parou para analisar o tanto de dívida que você vai ter lá na frente por não ter um planejamento agora? Isso aí. Então, não adianta só a gente ficar, eu tenho que sair da dívida, eu tenho que pagar as contas. Isso é o básico. Agora, pensar num planejamento de vida futura é já uma dívida que você já não vai ter lá na frente. A gente fala que é gerar o boleto pra gente mesmo, né? É. Então, pagar, a primeira coisa que você tem que se pagar é a você, né? Então, para você poder ter essa reserva, né? A gente já falou aqui sobre investimento, mas ter essa reserva de segurança, ter essa reserva para a sua aposentadoria é importante. Sim, sim. É o sonho de todo mundo, né? Viver de renda passiva lá no futuro, poder viajar, enfim, fazer Ah, muitas coisas. é. Só que pensa o seguinte, como que vai ser a qualidade de vida quando você estiver dependente, por exemplo, de um cuidador, de um fisioterapeuta dentro da Eu sua ia falar casa? isso, né? Até porque quando a gente envelhece, a gente tem mais custos. A Exato. gente gasta mais. Sim. Não é remédios, é alimentação diferenciada, é o cuidador que você tem que ter. E fora que a medicina vai evoluir ainda mais. A gente está aqui com o Guilherme, que é um profissional de saúde. Ele sabe bem que a medicina ela vem evoluindo e vai evoluir cada vez mais. São novas tecnologias, são novos estudos, novas teorias. Ou seja, a gente vai ter possibilidade de viver muito mais, né? Então, é um planejamento que precisa ser feito o quanto antes. Eu sou cria, né? Vamos dizer assim, do Gustavo Cerbasi. E ele estava falando num vídeo, um tempo atrás, que uma pessoa procura ele próximo ali dos 40 anos. Cara, tá excelente. Para analisar, você vai ter aí pelo menos uns 20, 25 anos para planejar sua aposentadoria. É um bom tempo. Tem pessoas que acham que não, já passou do tempo. Não. Sempre é tempo de começar um bom planejamento. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Agora, um outro ponto que eu acho que esse sim afeta muito as dívidas. A tal da taxa Selic, né? É uma determinação da Copom, né? Que é uma... o que acontece? O que funciona com a taxa Selic, basicamente? Só para a gente iniciar esse bate-papo sobre ela. E por que ela afeta tanto o nosso bolso? Um mecanismo para o governo controlar a inflação. Então, o governo usa esse artifício para controlar a inflação, para que o preço dos produtos não fiquem tão altos, mas com isso, a taxa de juros ela passa a ser mais elevada e isso afeta principalmente os financiamentos. Tudo que você compra parcelado, carro, casa, essas taxas vão ser acima do que o normal. Hoje a gente está vivendo uma taxa recorde, quase 15% de taxa Selic, e diretamente afeta o preço final desse produto que você está parcelando. Para quem está investindo em renda fixa, maravilha. Nossa, tá Para quem está fazendo investimento, tá maravilhoso. maravilhoso. Aproveitar a oportunidade de investir. Só que se a gente olhar dentro do mercado, hoje menos de 3% dos brasileiros investem. Ou seja, essa taxa está afetando financeiramente, prejudicando financeiramente a maioria da população.
Se a gente for olhar, por exemplo, quando você faz um financiamento de imóvel, você faz um financiamento lá em quantos anos? 30 anos, 20 anos. E aí a taxa Selic que você contratou lá atrás, estava quanto? 6, 7% a taxa Selic. E agora, a taxa Selic está 15%. Então, dobrou. Então, o valor da tua parcela já aumenta, tem aumento. Já tem um custo maior no teu endividamento a longo prazo. Uhum. Então, você se preparar porque teu financiamento ficou mais caro. A gente sempre ouvia falar, né? Nossa, compra um carro financiado que você vai pagar 2. Agora você vai pagar 3. Essa é a diferença. Você vai pagar muito mais. Então, planeje realmente a compra de algo que, principalmente quando vai ser parcelado. Se não puder parcelar e pagar à vista, é o melhor dos mundos. Só que você tem que ter disciplina, paciência, saber investir essa grana por um certo período e comprar esse produto lá na frente à vista. Seria uma grande dica para as pessoas. Esperem mais um pouco. Não saia aí financiando qualquer coisa. Na maioria dos casos que eu acompanho, né, as dívidas nascem, sabe como, Rafael? Ah, Por falta de organização e planejamento. uhum, Então, esse é o principal, não é às vezes por irresponsabilidade. Eu até falo às vezes a gente aparece um imprevisto, né? Teu carro quebrou, ou bateram no seu carro. E aí, bateram no seu carro, o que que você faz? A pessoa não tem seguro. E aí você que tem que arcar com aquilo. Acontece alguma doença na família, onde você precisa imediatamente, né, utilizar. Então, as uhum, dívidas começam dessa forma. uhum. Então, Pô, bem legal você já ter partido por esse lado aí, porque é como que a dívida começa, né? É, ela começa primeiro no despreparo da pessoa. Nossa, eu falo tanto sobre reserva de emergência, sobre seguros, sobre um bom planejamento financeiro. Por quê? O azar, assim como a sorte, ele tá para todo mundo aí. Como que você tá preparado para esse azar e essa sorte, né? Surge uma oportunidade de emprego. Você estudou para ela? Você conhece, tem bons contatos? Aí que a sorte surge, né? Eu com a Ana Lúcia a gente se conheceu. Na verdade, eu já seguia você há algum tempo, tá? É, mas eu conheci pessoalmente ela no encontro de empreendedores, que é o Conselho Tal, sim, né? é. E é um evento que acontece todos os meses, somente com empreendedores. Poxa, eu tenho que estar lá. Vai gerar negócios, vai gerar network, vai gerar Conexão. conhecimento. E aqui, a conexão tá aqui, ó. A gente tá É. trocando ideia aqui num outro podcast que 1 ano que a gente se conhece. Mas em torno disso Então a né? coisa evolui. Então a sorte, ela tá aí tava lá. Eu podia falar com ela ou não. Eu falo de fazer um movimento, né? Da gente estar sempre fazendo esse movimento. Uhum, Não diretamente fazer aquele movimento. Eu preciso disso e eu vou fazer diretamente ali aquele movimento. Não, mas fazer esse movimento, manter essas conexões. orgânico, né? É. E uma das coisas que eu falo, então, assim, para você não agir só com emoção, mas você ter pessoas ao seu lado consultivas. É. Então, peça orientação, não tenha vergonha, não se sinta fracassado porque eu estou endividado. Isso acontece muito, né? Nossa. As pessoas têm vergonha de dizer que estão Sim, sim. endividadas. Não, mas não fique nesse ciclo vicioso. Peça ajuda, que você vai conseguir sair da dívida. Exatamente. Voltando um pouco nesse papo de sorte e azar, é, como que começa o azar, né? O azar acontece. O carro quebra, o telhado vai Base. destelhar numa chuva, eu vou andar, vou quebrar uma perna na rua. Não sei, gente. A gente tá correndo risco. Eu chamo de risco de viver. Só o fato da gente acordar, a gente já tá correndo vários riscos na vida. E ali, alguma coisa vai acontecer. E as pessoas começam a se endividar nessa maneira. É uma das causas, tá? Não é a Isso. única, mas é uma das principais, vamos dizer assim, né? Que o outro ponto é o consumo emocional, né? Sim, sim. Eu tô triste,
eu consumo, né? Eu vou gastar. Eu tô alegre, eu vou gastar. Uhum. Então, às vezes, você gasta ali naquela emoção, hoje eu mereço. As O frases hoje, clássicas. é, o hoje eu mereço. Aí você Nossa, eu vai lá e trabalho. tô tão cansada hoje, vou lá e compro um iFood. É. Ai, eu trabalho tanto. Isso aí. Nossa, eu trabalhei tanto, tô cansado. Acho que eu vou pedir um iFood. Ai, nossa, eu tô. Nossa, eu preciso assistir uma série que saiu na, sei lá, na Apple TV. Aí vai lá e fecha o streaming. Ah, saiu uma outra série na Netflix. Aí fecha com a Netflix. Quando você vê, você tá com 10 streamings e você assiste uma série e olhe lá. Só porque tinha uma. Então, assim, é o entusiasmo, é a emoção e o marketing dessas empresas é muito forte. Toda hora aparece no Instagram, aparece numa plataforma, aparece em todos os lugares. E a gente sabe, né? Que a gente tá falando aqui, o celular tá escutando, né? Tá escutando. Tá escutando e vai aparecer, vai mostrar pra você poder comprar, Exatamente. você consumir. Isso aí. Eu queria ver agora com você, entrando um pouquinho no seu trabalho, como que você atende. Você já pegou algum caso assim de cliente que assim, poxa, eu quero fazer o trabalho, eu quero começar a organizar minhas finanças, e aí no meio foi lá e descobriu que ela estava endividada? Já aconteceu isso? Já. Mas na verdade até chega já falando, né? Quando ela procura, né, a gente aqui, ela já fala, eu tô muito endividada, como é que eu faço? Eu preciso sair disso daqui. Uhum. Mas pedindo já ajuda. Mas às vezes tem duas situações, Rafa. Uma, a pessoa não sabe nem o quanto que ela está endividada. E a outra, ela até sabe o quanto que ela está muito endividada, mas ela não sabe por onde começar. E aí vem o nosso trabalho de ajudar, né, de orientar qual é a taxa de juros que ela está pagando. Uhum. Ela não sabe. Quando o banco oferece esse empréstimo para ela, ela nem sabe o que ela está pagando. Não, não tem nem ideia. Não tem. Então, assim, de você começar, eu trabalho mais com autônomo, né? Uhum. E com os pequenos empreendedores. Então, de olhar o que entra e o que sai. Acho que é a primeira coisa que você tem que fazer. Já de separar, né? O que é Separar. o CNPJ e o que é o CPF. Esse daí é uma, mas também e o que entra, tanto no CNPJ quanto no CPF. Uhum. Né? Se a gente pode ser, merece um outro podcast aqui É. falar sobre isso, né? Da separação de finanças entre CNPJ e CPF, Nossa. porque é o que É um mais desafio, é um o que desafio. mais tem a questão da retirada da empresa, né? Então, eu tô sozinho, você acha que é só, eu posso tirar tudo. Cara, esse é um problema que a pessoa acha que é um caixa infinito. Sim. É E um não. caixa infinito. Ah, precisei, tô lá, eu tiro lá. Só que ela tá. Eu costumo dizer o seguinte: a empresa, ela é a galinha dos ovos de ouro. Se você começar a fazer isso, você começa a depenar a galinha. Começa. Começa a depenar a galinha. E aí? Como é que você vai ter o seu ovo de ouro depois? E não tem. Não E vai aí ter. chega um momento que não tem mais como tirar mais É. o dinheiro. Aí tem os empréstimos também, que acaba por ter CNPJ, tem uma facilidade De maior crédito. de ter o empréstimo. Vamos dizer assim, é incentivado a você ter empréstimo. O Pronamp tá aí, né? Sim. Muita gente pegou o Pronamp e a taxa Selic tá, ó, altíssima. Mas essa parte de você olhar o que entra e o que sai, qual é a sua renda? O quanto você. Eu trabalho muito com fotografia. Eu faço uma fotografia. Então, a gente pega lá primeiro todas as entradas. Uhum. Tudo que a pessoa às vezes tem alguma renda extra, tem o salário, né? Recebe algum. Um aluguel de algum imóvel. Ou até Tem. alguma bonificação de familiar, né? Uhum. De mãe, de pai, de avó. E É herança, né? até mensalmente, Ah, sim, sim, uma uma mesadinha mesadinha. tem Também tem. bastante. É importante você olhar para isso, porque você, ela só me dá E não 500 dá muito reais e valor. não dá valor para aquilo. É É. uma entrada que você tem. Quer ver uma outra coisa? Sem querer te cortar. Vale refeição. Sim. As pessoas não dão valor ao vale refeição. É uma Gastam de forma
De qualquer jeito. E eu na fotografia, eu coloco isso como entrada, tá? E aí, tá, eu vou colocar também como despesa sua. Sim. Sim, a gente vai fazer isso. Uhum. E aí a gente lista todas as despesas. E aí, quando eu faço essa fotografia, as pessoas falam assim, nossa, como? Como assim? Meu dinheiro não dá, não fecha a conta. Mas só de olhar. Então, assim, é importante. Eu vou reforçar que é importante você olhar. Não tenha medo de olhar. Uhum. Porque é só assim que você vai entender aonde, o que você pode. Eu até vi você comentando aonde você pode cortar e se você tem que aumentar a sua renda. Exato. Fazer trabalhos extras final de semana, fazer alguma coisa para aumentar a sua renda dentro do que você quer levar a sua vida pessoal. É, porque eu vejo muito, até alguns educadores com uma outra linha que foca muito na redução de custos daquela família, daquela pessoa. Só que quando a gente se depara principalmente com os gastos essenciais, né, que é moradia, transporte, alimentação, saúde, chega uma hora que é quase impossível você cortar gastos nesse ponto, principalmente famílias. E aí entra esse ponto. É necessário que a pessoa entenda que ela precisa ganhar mais. E não necessariamente só reduzir custo. E aí já entra um outro fator é, mental, que é você buscar o crescimento. E não ficar focado no diminuir. Quando você diminui, você tá deixando de crescer. Eu, Poxa, eu posso ir mais pra frente. É diferente a visão. eu dou um exemplo de você cortar custos. Porque, por exemplo, você, Ana, o que eu tenho que cortar? Aí eu falei assim, não sou eu que vou dizer o que você tem que cortar, que depende muito do que você é importante. Né? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu adoro tomar cafezinho na rua. Né? Beleza. Você entrar numa cafeteria e isso aumenta o meu custo? É supérfluo, mas o quanto que isso me faz bem? Uhum. Se isso me faz bem, ok, mas então eu tenho que olhar um outro custo aonde eu possa cortar. E isso daí que é importante, não eu falar ou alguém falar. Isso para você é um supérfluo, é um luxo. Não olhe dessa forma. Olhe o que é importante para você. Né? Tem um outro caso também que é importante para ela fazer a natação que ela faz. Ela tem um custo grande com a natação, com todo, né, a parte de treinamento, de você Uhum. treinar, pagar professor, mas aquilo ali é importante para ela. Então ela tem que olhar de uma outra forma. Ou eu vou ganhar mais, né? Procurar um outro trabalho, ou eu vou reduzir em outro ponto. Por quê? Porque se você cortar isso que é importante para você, sabe quanto tempo vai durar isso de você cortar? Você vai chutar o balde, eu falo, rapidamente. Uhum. Porque você não vai conseguir é, esse tempo todo ficar sem isso que é importante Exato. para você. As pessoas têm que entender que elas não podem ter tudo, mas tem coisas que para você pode ser essencial, para mim pode não ser. Você deu o exemplo do café. Eu também gosto de tomar café na rua, principalmente com um cliente, com um amigo e tal. Mas assim, não é essencial para mim, para você já é. Sim. É. Entendeu? E ninguém é igual a ninguém. E nós somos adultos. O que diferencia o adulto para criança é que a criança ela quer fazer tudo. E o adulto, ele não é que ele não queira fazer tudo, ele quer, mas ele sabe que não pode. Então a gente tem que ser maduro o suficiente para saber, opa, por esse período eu vou abrir mão de certa coisa ou não. E porque se querer fazer Tem, tudo, tem uma pergunta que a gente faz assim, antes de comprar, pergunte se isso é uma necessidade real sua ou você está atendendo uma emoção sua. você quer ou precisa? Você tá com a condição de comprar? Você consegue comprar algo usado? Consegue arrumar o que você tem? Você pesquisou várias lojas para comprar? Então, assim, são perguntas que são necessárias. E não somente, nossa, eu vi ali aquele boneco ali, vou comprar. Não é assim que funciona. Não. E quando você tá atendendo, assim, uma pessoa, né?
principalmente autônomo, que eu acho que deve ser um desafio. Deve ser não, eu sei que é. Somos autônomos, né? Somos autônomos e eu também atendo autônomos, né? Tem muitas famílias que ou o marido ou a esposa tem um próprio negócio e são autônomos. Então eu passo essa mesma dificuldade que você, mas quero ver de você. O que você sente mais difícil dessa pessoa tomar a decisão? A dívida em si ou mexer realmente com a emoção dela? A Ó, você emoção. precisa fazer isso. E ela ficar resistente. em- que... É emoção, né? A resistência da emoção é grande. E o comportamento, às vezes, crenças que você tem lá atrás também, né? Lá na sua infância, na sua adolescência, isso é muito. Então, às vezes eu vejo assim, vou dar um exemplo aqui, de pagar imposto, né? Uhum. A pessoa sente fala assim, gente, eu tô pegando um saco de dinheiro, jogando no lixo. Mas a gente vive no Brasil, a gente tem que pagar o imposto. Então, assim, essa crença de não vai dar em nada, ou uma crença lá antiga mesmo, tipo assim, mas eu preciso pagar, gente. Eu tenho que cumprir regras. Exato. Temos regras a cumprir. O imposto de renda. Eu digo, esse ano, por eu ano passado ter duas empresas, meu imposto foi lá em cima. Entendeu? Então faz parte. Eu resolvi ter duas empresas e aconteceu isso. Então, Hum, mas teve o lucro de uma, né, na forma, mas eu tive que pagar imposto de renda em sim, outro, sim. imposto de renda de pessoa física. Aham. Você entrou num assunto legal. Essa semana que tá saindo o podcast é uma semana que o CDL daqui tá fazendo o dia que você não paga o imposto. Só Sim. para você enxergar a diferença de preço dos produtos, dos serviços. É, é na mesma semana. Tá saindo esse podcast, vai sair e eles devem estar fazendo já as suas chamadas. Eu gravei vídeo com eles também. Tem um produto meu que está lá sendo vendido também, com essa redução de mais de 30% no preço dos produtos. E aí a diferença ela é nítida por conta do imposto. Sim. Então é importante a gente entender essa carga tributária dos produtos. É importante a gente entender a valorização de um produto que acabou de ser lançado, por exemplo. Pô, acabou de lançar um iPhone 17. Vai lançar, né? Vai lançar o iPhone 17. Você precisa realmente comprar ele na hora que ele for lançado? Realmente você precisa do iPhone 17? São perguntas que têm que ser feitas para não gerar dívidas, né? E a carga emocional, né, a dívida, ela vem com o medo, a vergonha, o fracasso, né? Então, a culpa, né, por eu estar endividado. Isso daí mexe com todo esse emocional aí que abala. E aí você se sente culpado e às vezes, a pessoa paralisa. É. E aí ela não faz nada. Ela fica ali com vergonha, fica quieta, fica só esperando acontecer alguma coisa. Eu acho que esse nível, quando a pessoa chega a paralisar, ela passa do nível de ter medo. Já virou pavor. Porque o medo faz a gente buscar conhecimento e o conhecimento nos dá coragem para tomar uma atitude. Agora, quando ela paralisa, é porque realmente chegou ali quase que no fundo do poço. Porque ela não sabe o que fazer, né? Ou até, Rafa, pode. O medo, ela tá com tanto medo que ela paralisou ali, mas ela não quer olhar. Ou ela continua na impulsividade também de continuar comprando, para Uhum. não poder olhar aquilo. Não olhar para. Mas eu não vou nem olhar, peraí. O boleto tá ali. Não, deixa. Bota ali no cantinho. Quer ver uma coisa que assim, é engraçada, mas é trágica? Eu pego muitos clientes que não olham a fatura do cartão. Boa você falar isso, que eu tenho uma dica para isso. Simplesmente, chega aqui, eu vou me virar para pagar. Não fazem um controle. Cara, tem tanto problema aí que já começa. Golpe. Eu já tive cartão clonado várias vezes. E aí, já fica uma dica. Eu também. Bota notificação. Bota notificação. Fez uma compra, opa, não fui eu. Um dia tava minha esposa fazendo unha. E a gente tem o mesmo cartão, né? Pra poder ter os benefícios ali do cashback e tal. E ela tava fazendo unha. E aí chegou uma notificação do cartão dela.
Na hora eu liguei pra ela. Falei, você não tá fazendo unha? Ela, tô. Falei, então clonaram seu cartão. Ela, clonaram, porque eu tô aqui agora, tô fazendo unha, não tem como. Na hora, cancelei o cartão, a compra foi estornada e acabou. Resolveu o problema. Agora eu já peguei gente que começa a olhar a fatura do cartão, tem lá uma comprinha que foi passada 2 vezes. Tem um golpezinho lá, alguém clonou o cartão, ela não viu. E tá comprando, fazendo comprinhas pequenas, sabe? E vai, aquilo ali vai É. E corroendo. sabe como a outra Taxas. e sabe como é que é uma outra compra que tem também? Aquelas compras que você renova a renovação anual, que você nem se dá conta. Aham. Eu já vi muita gente também ter esse problema. Falei assim, nossa, entrou uma compra aqui de R$ 500. Era a renovação do Microsoft, né? Aham. Nossa, subiu pra Ele caramba esse subiu ano. bastante. Aí a renovação automática que foi, e ela não podia. Aí eu até falei assim, mas tem outro caminho que ele é um valor mais barato. Bom, renovou automaticamente, ela não deu conta dessa Já era. renovação automática. Então, se você acompanha com notificação, você vai olhar isso. E é fora às vezes também de você pagar, não conseguir pagar o cartão, né, Rafa? E você pagar lá o mínimo, ou às É. vezes nem pagar. A taxa de juros mais cara é cheque especial e E cartão cartão. de crédito. Exatamente. Até a gente pode falar um pouquinho aí sobre quando as pessoas estão endividadas, a gente tem que fazer vamos lá, um levantamento de todas as dívidas e qual é o tipo de dívida também. Rafa. Eu não sei se eu atropelei aí Não, falando, vamos. mas assim, isso é muito importante. Apesar, às vezes, por exemplo, de um cartão de crédito, de um cheque especial, o valor da taxa ser alta, mas, por exemplo, eu já vi esses casos também. Financiamento de imóvel. Se você deixar de pagar financiamento de imóvel. Lembrando que quando a gente financia imóvel, o imóvel não é seu. O Exato. imóvel é do banco. Então, se preocupem. Se você está deixando de você pagar seu financiamento do seu imóvel, olhe, porque em 3 meses, eu já vi isso, em 3 meses devendo, o banco retoma seu imóvel sem te perguntar, sem ação judicial. Ele vai no cartório, diz que o imóvel é dele porque está devendo. E ele consegue retomar o imóvel. Então, assim, vai a leilão, tem todo um processo que E tudo que você pagou, acabou, perdeu. Você pode ter pagado 80% do imóvel. Então, eu já vi casos nessa situação. Magnitude. O que as pessoas não entendem é assim. Vamos pensar, gente. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre a economia. Por que que a taxa de juros de um carro é maior do que a taxa de juros de um imóvel? O imóvel, ele está alienado àquele financiamento. E ele é um imóvel. O próprio nome diz, é imóvel. Ele está parado. Você não consegue transportar a sua casa, o seu apartamento. Então, é muito mais fácil do banco levar a leilão, por exemplo. Ele consegue identificar a localização facilmente. Está ali no contrato o endereço. Então, está alienado, a taxa de juros passa a ser menor. Agora, estou comparando com um carro. Porque o carro, ele é móvel. Você pode levar esse carro para outro estado, sumir com ele. Muita gente faz isso, né, Nossa Rafa? Senhora. Por isso que a taxa de juros do carro é maior. Porque a falta de segurança para o banco retomar esse bem, caso você não consiga pagar, é mais difícil. A gente tem que entender essa lógica. Por que que um é mais fácil, o outro é mais difícil? Por que que o seu crédito, quando você pega lá, banco, me dá aqui esse dinheiro aqui, ó, né? Quando você vai lá no caixa eletrônico, nossa, como eu já peguei cliente assim. Aí chega lá, nossa, está liberado para você R$ 2.000 de empréstimo. Taxas altíssimas. Por quê? É dinheiro na mão, é dinheiro vivo, tem liquidez alta. Esse dinheiro é o mais caro que existe. Por isso que o cartão tem uma facilidade de te dar um crédito muito bom. Geralmente não é compatível ao que você ganha. Sempre. Isso Né? daí, né?
Quanto a minha linha de crédito não é compatível com o que eu ganho, com o que eu recebo. Eu digo isso, então assim, e para todo mundo. Então, o que que adianta ter um cheque especial, ter uma linha de cartão de crédito lá de 30, 40 mil reais, Se se você não você, sabe usar. entendeu? E se você usar, você não vai conseguir pagar. É isso aí. Então, assim, quanto mais facilidade, mais taxa de juros. Mais dificuldade, menor essa taxa de juros. Então, vamos, gente, começar a entender essa lógica, como que os bancos trabalham. E aqui, gente, eu não tô falando mal de banco, Isso aí. porque eu quero que as pessoas entendam que eu não sou um... Tem gente que fala que eu sou inimigo do banco. Não é isso. Cada um no seu quadrado. Porque se as pessoas conseguem comprar carro, comprar casa, financiar, pegar um empréstimo para abrir um negócio, é porque existe uma linha de crédito que o banco existe para isso. O fundamento, quando começou lá os primeiros bancos, era para a pessoa guardar dinheiro e emprestar dinheiro. Então tá tudo bem. O investidor, ele vai trabalhar não é no banco, é numa corretora, ela faz um outro papel. Cada um tem o seu papel na sociedade, né? Então Sim. eu não sou inimigo do banco, por favor. É que os meus clientes falam assim, Rafael, mas você tá falando tão mal do banco. Não é mal, eu só estou dizendo como que você tem que tratar. Sim, até os próprios investimentos que você faz, o que eles oferecem. Não, vamos olhar se isso é viável para você naquele momento. A gente sabe, né? Como você falou, não falando mal de banco, que Uhum. eles precisam bater metas. Exato. Eles têm que vender, como também você precisa, às vezes, bater meta no seu trabalho. É. A Né? gente não tem meta? A gente tem Eu meta. tenho meta de Mas faturamento, eu tenho meta de atendimento, eu tenho meta de prospecção, eu tenho meta de tudo. sim, então a gente precisa. Então, e eles também têm, e eles vão oferecer isso Uhum. para você. E aí você tem que se perguntar se isso vai resolver o seu problema naquele momento, naquela situação, ou só vai acalmar seu coração. Gente, Ô, é isso aí. Rafael, Fala sabe aí. aquele meme que todo mundo já falou? Ah, se o banco tá lá me emprestando 40 mil é porque ele sabe que eu mereço ou que eu posso. Ele conhece mais de finanças do que eu. Você já ouviu isso? Já ouvi, Cara, já. essa é clássica, essa é clássica. Sim. Não podia Ah, deixar passar pra você. Não, e essa daí, Guilherme, quando tem um banco aí, não vou citar o nome dele não, ele é meio roxinho assim. Há algum tempo atrás ele tava dando linha de crédito assim, a rodo, né, para muitas Ah, pessoas. depois exclui o aplicativo e tá tudo certo. Tá É isso. bom. Mas ó, muita gente cai nessa ilusão. muita Ah, gente. não, apaguei aqui, já era. Não, gente, seu nome tá no SPC, tá no Serasa E, e não, pode falar. não, e essa linha de crédito fácil, a pessoa vê, nossa, tem um cartão com limite alto. Poxa, aí já indica pro outro, o outro também faz assim. Isso quebra muita gente. Porque, por exemplo, eu tenho um limite bom de cartão, mas eu uso ele a meu favor. Eu uso ele ao meu favor. Eu tenho retorno. Por isso que eu falo que eu sou inimigo do banco, porque eu ganho dinheiro do banco. Eu faço ao contrário do que a maioria das pessoas fazem. Tem um estudo, Rafa, que diz que caso você. Já foi Aham. feito pesquisas sobre isso. Uma pessoa que vai e gasta só à vista, né? Pagamento à vista, no cartão de débito ou no Pix, hoje Pix, né? Na época. Aham. E a pessoa que gasta no cartão de crédito. Já foi provado que a pessoa que gasta no cartão de crédito para ganhar milhas, para ganhar cashback, porque não sabe usar, ela gasta muito mais. Muito. E aí, esse valor que ela gasta muito mais não compensa as milhas, o cashback. Agora, se a pessoa sabe usar, que são poucas pessoas que sabem usar, sim, aí elas vão lá e conseguem ganhar. Mas isso é muito raro. Então, por Muito isso que a raro. gente fala. Hoje você pode parcelar. Você pode parcelar seu celular em quantas vezes, Rafa? Nossa. 18, 20 É. vezes, você vai lá e você compra um iPhone. Tem aquele programa, que eu não vou dizer também o nome do banco, que você parcela em Aquele 18, 20, laranja. 21 vezes. Aham.
Você pode parcelar. Então, assim, eu tenho um cliente, né? Falou assim, ai, Ana, eu tô naquele programa que e eu não sei se isso não é bom. Ele mesmo fala, isso não é bom para mim. Então, começar a tomar a consciência do que é bom para você. É, E fazer. Eu preciso estudar sobre dinheiro. Gente, vamos entender um pouquinho mais. O conhecimento traz essa abertura, né, para você uhum, entender como é que funciona, por que que o banco está te oferecendo essa linha de crédito, esse limite de cartão de crédito. Quando você não entende, você vai falar igual o Guilherme falou ali. O banco está me dando, né? Ele me conhece. Ele sabe que eu posso pagar. você entrou nesse assunto aí de gastar com dinheiro e gastar com cartão. Eu entendo que é o seguinte, o cartão, o vale alimentação, são muito abstratos. Ah, passa em 10 vezes, mês que vem eu pago. Agora o dinheiro não, você sente uma dor, A dor do a dor pag... do pagar. A dor do Tirar. pagamento. Quantas vezes você já se deparou, você aí, tô com uma nota de 100 reais. Você não fica com, caramba, eu vou trocar 100 reais. E aqueles 100 reais vai ficando na sua carteira, vai ficando, porque dói. Agora o Pix dói O menos. cartão de O crédito não. cartão dói muito menos. Só vai doer quando a fatura chegar. Mas aí a dor, ela é gigantesca. Sim. Porque a pessoa passa a não ter condições de pagar. E aí vai virando a tal da bola de neve. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando ela vê, já tá no fundo do poço. E é o que eu chamo de dívidas invisíveis. Porque ela tá vendo a fatura do próximo mês. Só que ela vem parcelando tudo em 10 Vai. vezes, em 18 vezes. Se você colocar realmente no papel, que é o que a gente precisa fazer, você já está com seu orçamento comprometido para os próximos 2 anos. Sim. Por isso que é importante fazer essa fotografia que a gente Uhum. faz. Então, de você olhar, né, o que que você tem de despesas ali para frente, qual é o teu custo de vida que você tá e a previsão do que você vai ganhar. É isso aí. Isso é muito importante, mas quando você começa a tomar consciência de você olhar, aí a gente fala do olhar estratégico Isso. pro teu negócio, pra tua vida pessoal. O que que eu posso fazer, né? Eu já estou comprometida com o meu cartão de crédito. Então, como é que eu faço? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Uhum. Você olhar para isso. A gente falou aí alguns vilões, então, o cartão de crédito, as emoções, impulsividade, a vergonha de dizer que está endividado, são algumas causas de chegar a esse ponto que é tão difícil, né? Estatisticamente, hoje no Brasil, 80% das famílias estão endividadas. E aqui eu estou incluindo dívidas ruins, que são essas que estão gerando mais juros, mas também dívidas boas, né? Porque existem dívidas boas, tem essa divisão. A dívida boa, o que que ela seria? Pô, eu estou investindo em educação, né? Estou endividado com a faculdade que eu estou pagando mensalmente. Vou levar 5 anos para pagar. É uma dívida boa. Estou financiando um imóvel. É uma dívida boa. Peguei um empréstimo para abrir o meu próprio negócio. É uma dívida boa. Tá vendo? Estou falando maneiras de você financiar. Você está pagando juros para o banco, porém você está ganhando algo no futuro. Uma maneira de poder faturar mais no futuro. Então é planejamento para que você consiga evoluir. Então, é necessário que você tenha essa estratégia que tanto você fala. Sim. Beleza. Temos essa estratégia aí montada. Agora, como que a gente começa a virar a chave? Como que a gente começa a montar uma estratégia para sair dessa dívida? Não, primeiro, analisar as dívidas. Que tipo de dívidas você tem? Uhum. Isso daí é importantíssimo. Eu falei agora há pouco, né? Então, de a gente analisar quais são as dívidas e aí qual é a taxa de juros de cada dívida e qual é o, o... Esqueci de falar, como é que a gente fala? A possibilidade de você perder, né? Ou como no caso de um imóvel. Uhum. Apesar do imóvel, o financiamento ser uma taxa de juros muito baixa, mas a possibilidade de você perder ele é maior. Sim. Então, dá prioridade. E aí a gente avaliar isso
dessa olhar para ver se tem um financiamento melhor, se a gente consegue negociar com o banco. Isso tudo com ajudas. Tem um seguro que eles chamam de seguro prestamista, que Uhum. pode. Eu agora tive uma cliente recente que ela renegociou e esses juros era R$ 14.000 de juros de seguro, tirou do empréstimo que ela tinha feito. Então, assim, Olha. é importante de você ter pessoas consultivas Uhum. e de você ter pessoas que te orientam, né, o que que é prioridade. Tem pessoas que não sabiam que elas perdiam o imóvel, né, com 3 meses É. de não pagar, né, o financiamento. Uhum. Então, isso aí, às vezes, paga lá o cartão de crédito para ter crédito, para ter uma linha de crédito, Porque, mas porque sabe que o juros é maior, sim. aí paga e Vai, deixa vai o imóvel. pagando porque precisa do cartão de crédito, mas esquece do Aham. financiamento. Então, isso daí é importante. E aí você olhar, né? O que que você pode reduzir, o que que você pode aumentar a sua renda, é o que a gente vem falando aqui. Sim, sim. É mapear essas dívidas, né? Mapear, montar um plano, uma estratégia de como eu vou quitar essa dívida. Poxa, Fel, não tenho nem ideia por onde começar isso. Aqui, ó. Nós somos profissionais para fazer isso, para te ensinar a, a, a sair dessa situação. Eu costumo fazer uma analogia o seguinte. Eu já acho que eu já até falei no outro episódio sobre isso. Se eu falei, eu vou repetir aqui de novo. Sozinho a pessoa consegue fazer? Ela consegue. Ela consegue fazer. Só que é como você cozinhar um feijão. Você pode cozinhar o feijão numa panela normal. Só que ela vai demorar ali umas. Eu nunca cozinhei feijão numa panela normal. Deve demorar umas 3 horas para Acho até cozinhar, mais, 3, 4 horas. né? Mas o que que a gente faz? A gente bota numa panela de pressão. A gente bota nesse ambiente de pressão, mas só que com muito menos tempo você tem o feijão cozido. Em 30 minutos, 40 minutos, seu feijão tá pronto. É essa a diferença que tem em contratar um profissional que está qualificado, que já passou por muitas experiências. 25 anos que ela tem só de experiência. Imagina quanta coisa ela pegou. Eu, além da minha experiência. Nossa, quando você estava falando aí, quer ver? Eu vou lembrar alguma coisa que eu estava lembrando lá do passado, uma coisa que eu errei. Eu vou voltar daqui a pouco. O meu pai me ensinou desde criança a não criar dívida. Desde criança. Meu pai já me educou a isso. Gastar menos do que ganha, sabe? Sempre tive uma vida financeira, assim, não rica, vamos dizer assim, mas eu sempre tive uma vida controlada. Com 18 anos eu consegui comprar um carro, consegui comprar apartamento, consegui ter uma vida, assim, eu diria que normal pra mim. Não é pra todos. Depois eu consegui enxergar, estudando, principalmente vendo a realidade do Brasil, eu vi que não é todo mundo que tem isso. Mas eu consegui ter, por essa educação desde criança. Então a gente precisa ter essa consciência de fazer esse papel na sociedade, que é o que a gente faz. O que a gente faz é realmente ensinar a pessoa a sair da dívida. Porque eu já vi também, não é a história do o quanto que você ganha. Ah, eu preciso ganhar mais para poder sair da dívida. Não é isso, gente. Eu já vi muita gente Nossa. ganhando muito, né, com uns salários altíssimos Uhum. e super endividados. Por questões, sabe por quê, Rafa? Ah, A gente sabe, né? É, questões de mostrar para a sociedade o que que ela, nossa. né? Assim, eu preciso, por exemplo, vou dar aqui um caso de médico. O médico tem que ter o melhor consultório, o melhor carro, né, a melhor casa. Então, ele ganha bastante, em Uhum. salários altíssimos, mas também se endivida bastante. Como também já vi gente ganhando pouco, com um salário normal, né? Vamos dizer assim, normal para a vida A média, média, né? A a média média. brasileira. E ela tem lá a casa dela quitada, o Uhum. carro quitado, por estar construindo isso, Isso. entendeu? Sem, vamos dizer assim, ter que mostrar para a sociedade o que que ela Uhum. pode, Ela, que ela vai ter lá o iPhone dela. Não, ela não precisa ter o iPhone. E ela ter essa consciência dentro do que ela tem. que condiz com a realidade que ela tem e os produtos que ela tem, os serviços que ela tem, atendem à necessidade dela e da família dela. Sim. Você deu um exemplo aí de médicos, né? Tem algumas classes que têm
essa comparação, vamos dizer assim, né? Ah, o meu companheiro mora em tal bairro, preciso morar lá também. Pô, meu colega de trabalho tem um barco, pô, preciso ter um barco. E aí, isso gera um dos grandes ensinamentos que a gente tem em vários livros, que é o quê? Você precisa acumular ativos e não passivos. Isso aí. E o que essa galera faz é isso, acumular passivos. Comprei um barco. Gente, vocês têm noção do quanto que você paga numa marina para manter um barco? Para usar uma vez no ano? Tem noção do quanto que você paga de condomínio para morar, dependendo num bairro, só para mostrar que você mora em tal bairro? E aí, o problema da moradia ele é muito maior. Que ele vai morar num bairro de classe alta. O mercado próximo é mais caro, a padaria é mais caro, o IPTU é mais caro, ou seja, não é só o imóvel em si, é todo o ambiente. A decoração tem que ser, né, condizente ao lugar que... Então, você está aumentando o seu passivo e gerando uma dívida a longo prazo. E as pessoas não têm essa noção. Nossa, sem querer, Não. imagina essa pessoa, se ela não consegue passar, principalmente para os filhos, uma educação de como administrar esse patrimônio, essa pessoa morre. Aí vem o processo de sucessão. A dívida fica para os filhos. Com certeza. Não morre, não. Não morre. A dívida não morre. Exato, fica para lá. É. E aí ela não faz um planejamento, vem inventário. Quando você vai ver quantas famílias tem aí que não conseguem pagar o próprio inventário. Sim. E aí os bens ficam bloqueados, vão a leilão, perde tudo aquilo que foi construído. Então, gente, tudo é a palavra que você falou lá no começo, estratégia. Estratégia, planejamento, pensar no futuro, pensar nos seus sucessores, tudo é importante. Uma coisa, por exemplo, vamos dizer assim, simples, né? Quero trocar de carro. Né? Então, você, não é só a diferença financeira de um carro, eu vou comprar um carro mais novo, Nossa. né? Não é. Quando você compra, eu passei por isso, né? Eu fui comprar um carro, eu tinha um carro mais básico, aí resolvi comprar um carro mais, né, mais esportivo, né, uma SUV, aí eu esqueci, né? O pneu é mais caro. A manutenção é mais cara. O IPVA é mais caro. Então, assim, não é só. A gente vê naquele momento, eu tenho. É só 20 mil reais de diferença. Eu vou lá, né? Eu tenho isso. Ou é uma parcelazinha de 500 reais a mais que eu vou pagar, né? Financiado lá em 5 anos. Mas não é só esse. Então, se a gente olhar, por quê? Às vezes, quando a gente está ali na emoção, você vai lá. Mas quando você tem o conhecimento, você já passa a pensar: opa, não é só os 20 mil reais a diferença do carro. Não é só minha parcela de 500 reais. E aí a pessoa se endivida sem ter noção. Sem ter a noção. Vou contar o meu caso, lá em casa. Eu gosto de trazer alguns exemplos práticos, né? Porque eu sou um educador financeiro, então eu tenho que praticar na minha casa, com a minha família. Então, a gente precisava trocar de carro. Uma mesma situação. E a minha esposa, não, eu quero um SUV, vamos comprar um SUV. Falei, tá, vamos pesquisar? Até porque também eu não posso chegar, não vamos, não é assim. E aí começam os detalhes. Só eu e ela. Nós não temos filhos. Então já começa um primeiro ponto. Aí eu fui com argumentos. Não simplesmente bloqueando. Não vamos comprar. Falei, tá bom. Vamos entender. O SUV é mais caro. Eu venho de indústria automotiva. Tá? Trabalhei 20 anos com indústria automotiva. Então eu sei que entre um carro de uma plataforma X pro SUV é a mesma plataforma. Ou seja, a possibilidade desse SUV ser pior do que um carro hatch ou um carro sedã é muito maior. Então já é outro ponto. O pneu que você citou é mais caro. A manutenção é mais cara. A suspensão é mais cara. O gasto de combustível é maior. Consome mais. Consome muito mais. Vai estacionar?
Ih, não vai caber na vaga. Vai pagar estacionamento. Vai pagar mais. Então, assim, o seguro é mais caro, porque eu não sei se você sabia dessa, mas o SUV, ele é o carro mais visado para roubo. Eu vi até num podcast, hein, Guilherme? Não sei se você viu essa. Por que que o SUV ele é o carro que as pessoas querem roubar? Porque Não, cabe não o vi, não. fuzil. Cabe um fuzil. É. Porque ninguém rouba carro assim por roubar. Ah, não, Rouba tem por toda um uma propósito. estratégia, né? E aí o carro hatch não cabe o fuzil com o vidro fechado. Então, olha só. Aí o índice de roubo é maior, o seguro passa a ser mais caro. Tem tudo Eu isso. levantei todos esses dados para mostrar para minha esposa que a gente não precisava comprar um SUV. Isso aí. E aí ela entendeu. Ela falou, pô, beleza, vamos comprar um hatch. E aí fomos pesquisar, queríamos um carro, uma tecnologia mais avançada, beleza. Só nessa brincadeira a gente deve ter economizado aí uns 50 mil. Sim. Sem brincadeira. E ela tá super satisfeita com o carro, beleza. E a gente optou por ter um carro só também. A gente tinha 2, mas era por necessidade. A gente mora numa região que o transporte público não é bom. Vamos ser sinceros aqui. Ela trabalhava numa cidade, eu trabalhava em outra cidade e a gente mora numa terceira cidade, no meio dessas duas. Então a gente tinha a necessidade de ter 2 carros. Quando eu migrei para minha profissão atual, poxa, eu trabalho muito mais home office. Primeira atitude que eu fiz, vou vender o carro. Porque carro é despesa. Certíssimo. É um IPVA a menos, é um estacionamento a menos, é uma manutenção a menos, é menos combustível, tudo. Pô, preciso ir de um lugar pro outro, tô sem carro, eu vou de Uber. Né? Sim, eu tenho um amigo, já há alguns anos ele falou isso pra mim. Ele mora no Rio de Janeiro, só que vamos lá, ele mora no Flamengo Aham. e trabalhava no centro. O escritório dele era no centro. Então, isso até foi antes da pandemia. E Uma aí, logística fácil. fácil, né? Metrô ali, tudo Uhum. fácil. E ele falou assim: eu não tenho carro, Ana. Não tenho. Quando eu quero viajar, eu vou alugar o carro. E eu não tenho carro porque não tem. É estacionamento. Ó, no caso lá no Rio de Janeiro, então, estacionamento. Caríssimo. É caríssimo. Seguro. O seguro, que é mais caro ainda. Então, assim, para ele fez as contas, colocou IPVA, manutenção do carro, a gasolina, colocou na ponta do lápis e viu que não valia a pena ele ter, no momento de vida que ele estava, Sim. que a gente sempre tem que olhar muito isso, como você falou bem, né? Você estava ali, cada um morava numa cidade, trabalhava numa cidade e você... Isso. Como é que faz essa logística, tá? É aí você olhar o teu momento. E esse é uma estratégia. É. E aí entra outras estratégias além da dívida que eu não gerei. Eu gerei oportunidade. Peguei o carro, vendi. O que eu fiz? Investir. Ou seja, aquele dinheiro que estava parado. Óbvio que assim, meu carro ele não era um carro novo, então quando eu vendi praticamente pelo mesmo preço que quando eu comprei. Então já foi uma estratégia de venda boa. Peguei o dinheiro e investi. Então o dinheiro o que era passivo, que tinha uma despesa todo mês, passou a ser um ativo. Aquele investimento me rende dividendos o tempo todo. Hoje mesmo eu postei vários dividendos que caíram de fundos imobiliários, de ações, caíram um monte de coisa hoje. E aí já se tornou um ativo, começou a entrar dinheiro. Quando a gente foi comprar esse carro que a gente está hoje, a gente tinha um dinheiro para pagar à vista. Que foi organizado para comprar à vista. Aí entrou mais uma estratégia. Beleza, vou comprar o carro. Quando eu cheguei na hora de pagar, eu virei pro vendedor e falei, aqui, como que eu posso pagar sem juros? Ele, pode pagar no cartão. Tá vendo por que eu tenho limite alto? Eu financei no cartão. Mantive o dinheiro investido. Ele vai rendendo para mim. Eu ia pagando todo mês o financiamento do carro e ainda me gerava cashback. Mas isso é uma estratégia. Você Estratégia. usou o cartão bem usado. Não é você não ter o dinheiro e você fazer essa dívida no cartão. Isso aí. Então me rendeu uma grana e eu ainda comprei o carro à vista. Ter muito esse cuidado de você ter esse olhar. Então, assim, você não vou comprar no cartão porque eu não tenho dinheiro. Foi uma opção que você fez, onde o investimento seria muito melhor, né, Exato. do que você não utilizar o cartão daquela. Agora, você utilizar o cartão para gerar dívida, para você
acreditar ou achar, né, o achismo, que você vai ganhar dinheiro lá na frente para você poder pagar essa fatura do cartão? Nossa, gente, existe uma coisa que isso tá dentro da parte das dívidas. Financiei algo, aí caramba, agora eu vou trabalhar para pagar aquilo. Você já trabalha mais desanimado. Agora é diferente quando você já tem a grana para pagar aquilo que tá lá financiado e você tá trabalhando para melhorar a sua vida. Sim. Seu ânimo é diferente. Tudo que a gente tá falando é de mentalidade, né? Semana passada, o episódio anterior fala dessa parte psicológica, né, Guilherme? A gente falou muito sobre isso. A gente trouxe uma psicóloga aqui e ela falou sobre isso. Foi só sobre finanças comportamentais. Então, o comportamento, ele é primordial para a gente conseguir organizar as finanças, mas principalmente para sair da dívida, né? Vamos lá, comparar igual um atleta, né? Se a gente comparar. Tem disciplina, tem hábito, tudo para ele poder. Quantas vezes ele errou ali para ele conseguir conquistar aquela medalha, conquistar aquela vitória. O quanto que ele teve que trabalhar, né, para você alcançar aquilo. Então, não é fácil, não é impossível também, mas você tendo disciplina, criando hábitos, você consegue sair da dívida. É. Não se sinta culpado pelo fracasso. Ah, eu sou um fracassado. Não. Vamos movimentar isso, né, Rafa? Vamos sair, vamos passar a olhar. Temos que olhar. As finanças comportamentais ajudam muito nisso Nossa. de você. Não adianta eu ficar de braço cruzado aqui. O que vai? Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Não vai. No nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre metas e objetivos. E aí a importância de você ter essas metas bem estabelecidas para você não ficar nesse achismo, não ficar esperando, eu quero emagrecer. Então vem, emagrece. Não, não é assim que funciona. Tem que ter metodologia, tem que ter prática, tem que ter ação. Porque só assim a gente vai conseguir sair do lugar. Não tem como a gente ficar esperando, né? Eu costumo falar assim, Deus não vai fazer ali, botar a mão na massa para você. Ele vai te dar a inteligência, né? Vai te dar as ferramentas, vai botar a Ana ou o Rafael na sua vida para você aproveitar ou não. Porque um fator muito importante nisso tudo que a gente está falando é o tempo. O tempo ele pode ser ruim ou pode ser bom para suas finanças. Quanto mais tempo você não resolve, mais juros você vai acumulando, pior vai ficando essa bola de neve. Agora, imagina, quanto antes você resolve, antes você começa a investir essa grana que vai sobrar, mais rápido você vai se aposentar, por exemplo. Ou vai atingir um objetivo. Vai conseguir, né, fazer a sua reserva, né, de segurança. É isso. Eu tenho, né, eu tenho um caso de uma cliente onde ela estava super endividada, ela tinha cartão de crédito que estava, não conseguia pagar, ela estava com o carro dela precisando de fazer um conserto. E aí ela falou, não tem, como é que eu faço? E o negócio dela, ela tem um negócio, ela não estava dando. A gente foi trabalhando. Gente, não foi de uma hora para outra. Não foi em um mês, não foi em 2 meses. Foi ao longo... Ela demorou quase 2 anos para ela poder sair, onde ela quitou todas as dívidas dela, cartão de crédito. Ela conseguiu consertar o carro dela. No final do ano passado, ela conseguiu viajar com a família dela. Eu super elogiei, porque ela nunca tirou, né, dias, né, de fechar um negócio, conseguiu fechar um negócio dela no final do ano e tirar dias e viajar com a família. Então, assim, isso daí, mas não é de uma hora para outra. Não, é um processo. As pessoas têm que entender que tem um processo. Então, independente de você querer ganhar mais, também você não vai ganhar, né? Ficar milionário de uma hora para outra e também não vai sair das dívidas em 1 mês, gente, em 2 meses, dependendo até da dívida. Sim, eu já tive casos que resolveram
num prazo curto, mas a maioria demora ali de médio a longo prazo. Sim. A gente aqui não tá prometendo mágica, não tá prometendo milagre, que isso a gente não faz. A gente usa técnica, usa conceitos que a gente aprendeu, estatísticas, técnicas que são utilizadas não só com a gente. Vou dar um exemplo rápido aqui. Hoje pela manhã eu tenho um grupo de vários mentorados e a gente troca ideias. Ah, preciso de uma ajuda assim. Tô com um caso assim, assim, assado. Óbvio que não é aberto quem é a pessoa, nada, é só o caso. E essa pessoa queria vender o carro para pagar a dívida. E aí começamos ali a calcular. A gente viu que não valia a pena. Por quê? Ela ia quitar com a venda desse carro só o começo da dívida. O restante ela ia se enrolar de novo. Aí ela ia ficar com dois problemas: com a dívida e sem o carro. Então, assim, tem que ter uma estratégia, tem que ter alguém aqui ajudando, gente. Principalmente nesse primeiro momento, para você conseguir sair do lugar. Porque sozinha, como eu falei, você tá cozinhando feijão na panela. Bota na pressão. Eu participo também de um grupo de estudo de planejamento financeiro. Foi através de um curso que eu fiz, né? E a gente criou esse grupo. E a gente troca. É bacana que a gente troca, troca figurinha, né? Então a gente troca casos, a gente traz casos para discussão. Agora, recentemente, a gente trouxeram agora um caso do jogo do Tigrinho. Um casal se endividou com 1 milhão. Tem 1 milhão. Eles até têm alguns bens, mas tem que ter uma estratégia, porque não é 1 milhão, né? Não é ter 1 milhão ali direto para pagar 1 milhão, mas usar algumas estratégias. Mas assim, para sair desse vício, para sair dessa situação, né? A esposa, eu tô aqui trazendo o caso, a esposa tirou tudo dele para poder e pediu ajuda. Sim. Porque ela sozinha ela não ia conseguir. Então a gente trazendo esse caso para a gente ajudar, né, E nesse caso aí planejadora. é importante até entrar um processo de psicologia, terapia. E a gente trabalha muito isso também, né? Essa parte do comportamento, porque não é só sobre números, gente. Não vai muito além da matemática, porque ele fazer 2 mais 2 não é igual a 4. Na finanças comportamentais, não é. Não. Às vezes, quantas vezes a gente já tomou decisões, nós mesmos, né? Sim. A gente já tomou decisões por emoção. Nossa. Eu até... Mais jovem, então, nossa. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa que ela tem um poder aquisitivo bom. E ela falou assim, o que eu faço para eu não gastar tanto dinheiro? Né? Mas assim, é você olhar ali, aonde eu tô consumindo mais? Sim. Eu tô consumindo, será que eu necessito de consumir isso aqui tanto? É bem por aí. Então, se você olhar ali, por mais que às vezes tem pessoas também que têm um poder aquisitivo mais alto, que ali não vai fazer tanta falta, mas às vezes, lá no futuro, pode ser que faça falta. Ou se faz. Você tem mais algum caso, assim, engraçado? Ou um caso que ficou marcado pra você? Por exemplo, eu tenho uma cliente, quando a gente começou a fazer um mapeamento de dívida dela e tudo, ela chegou em casa, depois da sessão, ela saiu quebrando os cartões dela tudo. Quebrou tudo, mandou foto pra mim. Rafael, quebrei tudo, não vou gastar mais no cartão. Eu falei, meu Deus, essa mulher é radical. Funcionou. E outra coisa, esse caso é curioso porque ela não se adaptou a nenhuma planilha. Nenhum caderno, nada. Só que ela mudou o comportamento. Ela mudou a maneira com que ela enxerga o dinheiro. Isso é muito bom, né? Então, assim, é um caso curioso. Não é normal. Não é normal que isso aconteça. Que ela tenha uma virada de chave tão rápida assim. Mas foi curioso. Na verdade, eu tenho um caso onde a pessoa tinha 9 cartões de crédito. E eu falei para ela, o que eu falo também para os meus clientes, quanto mais, assim, o
qual é a dica? Eu vou na dica, tá? Eu não vou nem contar nenhum caso aqui, não, mas eu vou na Aham. dica. Isso, dica é O, bom. é, Anota o aí, que gente. podem anotar. O que é bom você fazer, né? Tinha 9 cartões de crédito. Eu falei assim, qual é o esforço que você tem para olhar a fatura de 9 cartões de crédito? E você não consegue olhar. Então, reduza, gente. É. Reduza para um cartão. Ah, mas eu tenho meus limites. Cada um eu tenho um limite. Você não vai precisar desse todo. Não. Então, eu tenho 2. Então, de 9 se reduz. Essa pessoa reduziu. E o quanto que o esforço dela de olhar para a fatura, porque é assim, né? É R$ 1.000 aqui, é 5.000 ali, é 3.000. Então, assim, não, realmente, ter muito cartão de crédito, por mais, recuse. Sim. Que isso aqui é uma dica de ouro para vocês, hein? Recusem cartão de crédito, porque também é pesquisa. O esforço para você olhar. Agora, recente também estava com o meu sobrinho, eu estou ajudando ele me pediu ajuda. 3 cartões de crédito que ele tem. Tia, já detonei 2. Mas assim, porque aí ele falou assim, realmente eu nem olho, tem um que eu nem olho. Então, assim, você vai se esforçar para você olhar. E a dica que eu dou é você olhar pelo menos 3 vezes no mês a sua fatura do cartão. Escolhe dias. Teu vencimento é dia 5, vamos lá. Escolhe lá no dia 10, no dia 20, no dia 30. Olha a sua fatura do cartão de crédito. Não precisa ter planilha, não precisa anotar nada no bloco. Cada um vai achar a forma que for mais fácil. Essa é uma das dicas. Eu não quero fazer planilha. Eu não gosto de anotar no caderninho, né? Eu não sei mexer com o aplicativo. Mas pelo menos vai olhar. Olha o extrato da sua conta corrente. E isso também é válido para a sua conta corrente. Tá? Não tenha inúmeras, porque hoje, com a facilidade da conta digital, então você Nossa. abre várias, né? Tem vários bancos aí que você pode abrir as suas contas digitais. Não tenha, porque é linha de crédito que você vai ter, é o esforço de você olhar o extrato. Então, não tem. Basta ter um cartão de crédito e a conta corrente. Para que mais, gente? São duas alegrias, é para abrir e para fechar. É, eu tenho alguns casos que eu sou bem radical. Eu falo pra É, pessoa Rafa. não ter nenhum cartão. Porque dá pra ver que ela não tem maturidade pra usar. E ela te respeita? Vamos Alguns, lá. alguns sim, alguns já são muito mais resistentes, Sim. mas assim, é difícil a pessoa desapegar. É difícil dela entender como que ela vai gastar sem o cartão, Sim, muito. entendeu? Porque assim, se você olhar o que que ela compra no cartão, que eu vou lá lá no dentro, lá no fundo. Você vai olhar Shopee, é o iFood, é o streaming, é uma roupinha que ela andou no shopping, ela viu, ela gostou, comprou. Dificilmente vai ser assim coisas essenciais. Só que vai acumulando, acumulando. E aquilo vai chegando num ponto que fica impagável. E aí eu mostro pra pessoa que ela consegue viver pelo menos um período da vida para se reorganizar. E depois ela pode voltar. E aí eu ensino realmente ela a usar o cartão de forma inteligente. E não ficar só ali naquele âmbito de ah, não, eu vou comprar o que eu quiser e tal, achei aquilo legal, vou comprar. É Então é criar o hábito, né, criar um Rafa? hábito. É É um hábito. hábito. E assim, gente, dói no início? Dói. Dói. Disciplina dói? Dói. Mas você vai conseguir. Lá na frente você vai agradecer. A gente tá deixando bem claro, fácil não é. Não é. Mas você escalar uma montanha, lá de cima a vista é linda. Só que o esforço vai acontecer nessa escalada. Não Não adianta. queira as coisas fáceis, não queira um caminho fácil, né? É. Isso é nossos pais diziam isso pra gente, né? Bom, acho que o bate-papo. Você tem alguma dúvida? Já sabe sair de todas as dívidas agora aí, Guilherme? Eu tô a cada dia que passa, eu tô tentando ver o que que eu vou fazer.
Eu já fui, eu falo em todo episódio, né? Eu já fui endividado. Aham. Hoje eu tenho dívidas também, não vou dizer que não. Mas eu também tenho alguma coisa de reserva, coisa que há muitos anos atrás eu não tinha. Ultimamente eu gastei muito aqui com a obra e eu ainda tenho um investimento grande para fazer aqui no estúdio, que é o que está me Sim. preocupando. Vai diminuir um pouco essa minha reserva. Mas eu estou cogitando uma possibilidade aí de fazer um investimento em renda fixa também, considerando essa taxa alta. Eu me lembro que eu fiz uns investimentos um tempo atrás Aham. e aí acabou que eu deixei acho que 18 meses, não me lembro. E aí só que eu não consegui botar no papel para ver se realmente foi vantajoso esse lucro, sabe? Sim. Não consegui entender isso não. Mas acredito que eu volte a fazer isso. E a gente sabe que, assim, a gente falou aqui a diferença de dívida boa e dívida ruim. Sim. Muitas coisas do que você falou são dívidas boas. É para um crescimento de um projeto que pode te gerar resultado lá Sim, no aqui futuro. eu não tô vendo como gasto, tô vendo como investimento, né? Exatamente. Então, assim, hoje o meu cartão, hoje é o que vocês falaram de cartão, eu preciso me reeducar nisso. Eu tenho dois Uhum. cartões. Eu preciso encerrar um e ficar trabalhando com um só. Que aí eu sei que aquela renda tá, aquele gasto tá só ali, enfim. Mas eu tenho um ponto positivo. Se eu somar os dois cartões num valor final, eu tenho dinheiro para pagar. É. É isso que vocês falaram, Mas, né? Guilherme, até olhando aí, ó, dando uma outra dica para você, né? Você separar, né, o que é cartão de crédito para pessoal e o cartão de crédito para Pra- investimento. Isso eu não pensei. Isso é muito Isso eu bom, não tá? cheguei a Você fazer. separar isso, porque quando a gente mistura tudo, a Tá gente meio não. embolado. Dá tudo embolado, aí a gente não sabe o quanto que está investindo e o quanto que é um gasto pessoal. E os investimentos aqui estão sendo caros, Sim, porque imagino. construção não é fácil, né? Imagino. O vidraceiro tá me arrancando dinheiro, tá? Falei pra É, ele, miserável, você tá acabando comigo. mas isso daí é uma tática também boa, uma dica boa de você separar o cartão se você é autônomo, se você tem um negócio, não utilizar seu cartão empresarial, ou se você, bom, eu não tenho cartão empresarial, tô aqui. Então utilize dois cartões, um para sua empresa, né, e o outro. Não é o ideal, tá, gente? Eu vou só reforçando aqui. Mas utilize, né, um cartão para pessoal e até esse para o investimento aqui do teu estúdio, Guilherme. E aqui é o que eu falo com o Rafael. Aqui tem sido. Eu não choro muito pra gastar aqui, não, porque eu tenho trabalhado bastante. Até tô bastante cansado com isso, mas ainda não tô tendo um retorno que eu preciso. Mas eu acredito que no futuro, até porque eu tenho menos de um ano com isso aqui. Não tem É. como isso aqui me gerar lucro agora mesmo, não. Tem que ter paciência. Eu vou até. Eu estava comentando aqui com o Rafael sobre uma cliente minha hoje. Ela mandou uma mensagem, né? Falando, eu achei super bacana. Eu vou até aqui ler. Que ela falou assim: Ana, olhando pelo lado financeiro, eu já perdi muito por conta das minhas dificuldades internas de não saber falar. E já engoli muito. Eu também não tinha o conhecimento e o amadurecimento interno para entender essas questões. Por isso te agradeço muito de estar me orientando, porque consigo ver que não é errado. O que não é errado, né? Que ela botou aqui. E eu vou correr atrás do prejuízo. E aí, eu até falei sobre isso, que às vezes a culpa nos paralisa, mas é preciso trocar a responsabilidade com leveza, ao invés de dizer assim, fui burra, né? Fui uma idiota, e pensar agora, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, É. assim, não adianta você lá culpar seu passado, dizendo assim, eu não devia ter feito isso, se eu fizesse assim. Não, o que que eu posso fazer a partir de agora? Isso é que é o mais importante. O autogerenciamento, a autorresponsabilidade, autoconhecimento. A gente falou muito sobre isso no último podcast aqui e vai continuar, a gente vai continuar falando isso porque as pessoas têm que parar de terceirizar o problema delas. O problema é o governo. O problema. Cara, esse problema é de todo mundo. A taxa de juros que a gente falou aqui dos 14,75% é para todo mundo. Como que você vai lidar com isso? Essa é a questão.
Sim. Essa é a questão. Como que você vai lidar com essa informação? Não vai ficar se lamentando. Ai, meu Deus, o meu político não ganhou. Ah, o meu ganhou. Ah, tá, o que você vai fazer com isso? É bola pra frente, gente. É. Para de terceirizar a culpa. Você pode estar tá devendo, mas quem está no comando da sua vida é você. É, isso aí. Você chegou nesse ponto porque você construiu isso. De prejuízo ou de lucro. Mas né, não a gente fala, são escolhas que fazemos. Então, assim, se eu escolhi mal lá no passado, mas hoje, o que que eu escolho hoje? Uhum. Eu escolho sair das dívidas. E como? Peça ajuda. É. Essa é a mensagem aí final. Pra ser finalizada realmente, Guilherme, eu tenho que falar a palavra de hoje, cara. Tô esperando, tô esperando. Entendeu? É, Anota o tempo aí, hein? é que Palavra. Hã? você vai falar da palavra-chave, né? Deixa eu falar. Não, é que assim, cada episódio a gente tem uma palavra e quando a gente juntar todos os episódios vai formar uma frase. Ah, Quem escrever essa frase pra mim no direct ou no meu WhatsApp ganha. vai Só- ganhar uma consultoria vai ter um sorteio e aí essa pessoa vai ganhar uma consultoria comigo totalmente gratuita, tá? A palavra agora, hein? Agir. Boa. Agir. É proposital. A grande tristeza é saber que eu não vou poder participar. Aí, Covardia. tá vendo? Covardia isso. Tá aqui anotadinho. Palavra falada. A minha ideia era falar mais no meio do episódio, mas a gente foi falando, falando, o papo foi rolando. Sim, a gente esqueceu de algumas coisas, a gente encerra agora. E assim, se eu te falar, Guilherme, tem muito mais papo pra gente bater aqui. Tem muito. Tem muito mais, mas eu acho que a gente conseguiu resumir, passar para as pessoas algumas dicas, algumas formas de vocês entenderem como que a economia funciona, os problemas atuais, por que que você chegou aonde você está hoje e mostrar para vocês que tem solução. Tem solução. Primeiramente, ter um bom profissional para te auxiliar, para estar do seu lado, no seu empreendimento, na sua vida pessoal. Aqui, a gente não é concorrente. Até porque se a gente somar todos os educadores que a gente tem no Brasil, a gente não consegue atingir nem 5% da população. Verdade. Então tem mercado para todo mundo. Se eu puder, eu quero fomentar cada vez mais sobre essa profissão. Que é tão bonito a gente poder ajudar a pessoa a sair onde ela está para um lugar melhor. E a gente precisa de mais educadores. Essa é a verdade. Então eu vou aproveitar aqui e vou fazer um desafio para você. A Opa! gente montar um projeto social Opa! para fazer Vambora! educação financeira, que eu comecei já a fazer esse projeto social, de fazer sobre educação financeira, É isso que aí. é o que eu mais acho que as pessoas precisam hoje, para até elas não caírem nesse ciclo vicioso das dívidas. Aí, já tá saindo mais um projeto aqui. Ó. Ó, me coloca à disposição para gravar o podcast de vocês nesse projeto então. Aí, Pelo ó. menos um episódio. Aí, Isso ó. aí. Que Na maravilha. mesma dinâmica que eu tenho feito com o Rafael. Fechado. Conta A gente comigo, tem- Eu falei com o Rafa, e olha, às vezes eu comento que eu sou o cara da arte, e eu acho que a tal da música na escola, para mim, era o ideal, existe projeto de lei e não acontece. Sim. A gente sabe da realidade e da dificuldade. E a educação financeira eu também acho que deveria ser implantado desde o início, porque nós não somos criados para isso. Não. Devia Nunca ser um fomos item criados. obrigatório, tinha que ser uma matéria da Eu- grade curricular ali. Então eu acho válido isso, eu acho necessário, porque a população não sabe lidar com dinheiro. Não, Não. sabe. Eu tive a oportunidade de lidar com dinheiro em mãos, trabalhando com isso. A oportunidade de compra é melhor, você tem mais opção, você consegue poder de negociação. Agora que eu tenho feito mais, porque a tal da dinâmica do cartão e do digital, você perde isso, né? Sim. Mas o dinheiro palpável é o que você falou, te dá dó de gastar. Você fala, putz, não, acho que eu vou. E eu acho que tem que ser ensinado nas escolas isso, cara. Algumas escolas particulares já têm Mas essa. não é voltado, né? Não, não Não é. é voltado para o que a gente, como a gente gostaria, né? É uma coisa muito básica, até porque eu acho que faz parte do currículo. Eu não me lembro se faz parte do currículo escolar.
mas é uma coisa muito básica. É entender o que que é taxa de juros, o que que é juros simples, o que que é juros compostos, entendeu? Então, assim, o porquê que tem inflação. São essas coisas básicas para a gente poder ensinar essas Uhum. pessoas, que elas não sabem. Então, por isso que a gente fala que o conhecimento. Eu tenho que estudar sobre dinheiro? Sim, Tem. 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 Até pra morrer você precisa de dinheiro. Por que que você não vai estudar sobre isso? Então precisa estudar sobre dinheiro sim, gente. Então, vou terminar com Beleza? o segredo é sair da inércia. Mesmo com medo. Gente, mesmo com medo. Não tenham vergonha de falar, de pedir ajuda. É o que eu mais vejo. Ah, eu tenho vergonha, Ana, de falar que eu tô endividada. Que eu me sinto fracassada. Não tenho. O Vamos fracasso, mudar o isso. fracasso, ele é passageiro. Como que você vai lidar com esse fracasso? Você está vivendo um momento de fracasso, mas você não é uma pessoa fracassada. Não é. Então entenda isso. É uma é um momento. Dívida não é sentença. É, é um momento que você está vivendo. E também, por um outro lado, o sucesso também é um momento. Sim, Então você tem que saber ponderar tudo isso. isso aí. Fechado, Guilherme? Eu acho que sim. Suas ponderações finais, então. Minha, logo eu. Então deixa eu falar um pouquinho aqui, agradecer a essa grande profissional que consegui conhecer pessoalmente. Você talvez não saiba, mas é uma inspiração para muitas pessoas. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite e que venham novos projetos, projetos sociais, projetos, enfim, o que vier, porque tá perto de você ouvir você, a sua experiência me faz crescer ainda mais e querer continuar a ajudar mais pessoas, a levar esse conhecimento para mais pessoas que é tão importante, a gente já viu. Obrigado mais uma vez. E obrigada pela oportunidade, Guilherme e Rafa. Muito obrigada aí por estar aqui, né, compartilhando isso. E vamos gravar um podcast sobre empresa, né? Sobre Empre- separação de finanças, CPF e CNPJ. Guilherme, eu acho que a gente tem que pensar numa segunda temporada. Fica no Isso! Vamos ar. conversar. O projeto social eu já me dispus a gravar um episódio. Pode montar e pode vir divulgar aqui comigo, vai Aí. ser É, bacana. Me coloca à disposição aí. sim. Pode, sinta-se à vontade. Guilherme, mais Obrigada. uma vez, obrigado Espera aí, pelo. não, agora é minha Não, vez. deixa eu te agradecer Ah, tá, primeiro. Eu tá, vou te beleza. agradecer pela Ah, abertura, show de bola. pelo espaço que nos recebe tão bem aqui, você e seus gatos. Ah, eles É, estão passeando por aqui. é, Já mas tiveram aqui. esse estúdio que realmente assim tem sido elogiado aí por todos os lugares, as pessoas que vêm aqui têm falado tão bem e a gente é tão bem recebido, né? Fica à vontade realmente. Não sei se ela teve a experiência dos 15 minutos, Guilherme, você Eu pode acho que eu dizer nem melhor? falei com ela, que ela foi tão dinâmica, ela ficou um pouquinho Não, nervosa na gravação inicial lá da nossa chamada, mas depois fluiu nada, normal. foi tranquila, É, tranquila, tirou de letra. foi de boa. E obrigado mais uma vez, Guilherme. Ah, que isso. Semana que vem estamos de volta. Temos aí mais coisas a se fazer até o final dessa série. É, Então já vou deixar aí para você que está nos assistindo a inscrição no canal. Aperta o sininho de notificação aí, compartilha para quem você quiser, que você achar que é interessante receber esse tipo de conteúdo. Aqui eu falo muito com todos que vêm, eu prezo por conteúdo de relevância, eu tento trazer conteúdos que sejam importantes e de certa forma sociais, né, que é o que a gente falou. É isso que a gente está falando aqui, não deixa de ser um conhecimento para todo mundo, né? Então, justo que as pessoas entendam nossa realidade, né? De que a gente precisa aprender sobre isso. De certa forma, vou deixar aqui meu agradecimento para vocês, tá? Sejam bem-vindos sempre. Rafael que está aí nessa luta feroz com esse projeto. Eu digo que é um projeto bacana demais e parabéns. Tá? Aproveitando também, ô Rafa, uhum. falando para a galera lá da nossa televisão, se você tem interesse nas parcerias, né? Pode fazer contato conosco e a gente faz um preço bacana. Rafa, obrigado mais uma vez. Ana também, muito obrigado.
Eu que E é isso. agradeço aí a oportunidade. Tem mais alguma Mais uma vez consideração da também. sua parte, Rafa? Por mim, é isso. Falamos Já me bastante. inscrevi aqui no Boa, canal. aí, ó. Já, vendo, já tá entrei aqui, já me inscrevi. Segue no Instagram também lá depois, que aí Segue no conforme a gente for Instagram, fazer no- algum vídeo, sempre tem um making off que eu gravo, as fotos, e aí eu marco a pessoa lá. Ah, Você- só faltou a Ana também falar o Instagram Ah, dela verdade, pra deixa eu gente jogar pra poder. cena dela. Fala aí. Faz aí o seu É. merchan de como que a gente encontra. Como é que a gente enfim. acha? Ué. Vai lá no @AnaLúciaFinanças. É isso aí. Ela dá umas dicas, faz uns vídeos também, É. posta bastante sobre. Ela é uma fitness. Aí, tá vendo? Eu gostava muito, hoje já não faço tanto, pedalar. Aí, viu? É. Já tem Boa, que eu pedalar. gosto. A gente marca. Deu uma vez que eu falei pra você, Foi. vamos pedalar pra gente tomar um café? A gente nunca pedalou. Eu preciso voltar ao pedal também. Eu conheci o Rafael pedalando. É. Ah, é? A gente conheceu pedalando. Nossa, tem Eu muitos acho- anos. né? E nossa, tem um tempinho já. Eu pedalava bastante, é que eu falo que eu ia ali no quintal de casa, na capelinha, Na 40 capelinha, 40 é. quilômetros. E era gostoso. Nossa região é maravilhosa. Obrigado, Bom, gente. Gente, fica com Deus. Rumo, Até o ó. próximo. Minha meta é chegar no final dessa série aqui com pelo menos 1.000 inscritos, hein? Opa, vamos lá. Uhum. Vamos lá. Vambora. Já ganhamos alguns aí nessa última semana. Ontem a gente fez um episódio bem bacana também no meu projeto. A Ana perguntou. Eu É. tenho um projeto que ele é bem diversificado. Eu falo de praticamente todos os assuntos. Tem algumas parcerias boas que têm vindo. Não tenho ganhado dinheiro com isso, mas aos poucos eu tenho visto que o trabalho de divulgação, de dar voz para quem não tem, às vezes é bacana, é bom. Isso é importante. É o processo. Faz parte. Daqui a pouco nós estamos lá. Rafa, obrigado mais uma Valeu. vez, Ana. Fica contigo o Valeu. encerramento. Até o próximo aí. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou? Fechadíssimo. Adorei, gente. Tem muita coisa pra falar. Nossa, esse projeto social, eu Não comecei, se deixar. eu botei na minha, tô botando, eu já comecei a montar ele.